E aí, galera? Mais uma vez estamos aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre MEC Flu 2. Vamos falar de instalações de bombeamento, determinação do ponto de trabalho, cálculo do consumo mensal. O engenheiro precisa resolver problemas. E, por favor, não vá fundir a cuca por causa disso. Vamos pegar um exemplo prático. A instalação hidráulica a seguir opera com uma bomba 32200 da KSB, com bocas de 50 a 32 de diâmetro de rotor igual a 202 mm, 3.500 RPM. Nesta situação, pergunta-se: qual a vazão máxima que será recalcada pela bomba? Qual a potência consumida pelo conjunto moto-bomba, sabendo que a instalação opera 16 horas por dia, 20 dias por mês e que a rede é 220 volts? E devido à alteração na indústria, houve a necessidade de um aumento de vazão do item A em 18%. Como não se pode alterar a bomba selecionada, nem a pressão de pressurização, nem as dimensões de sucção e nem a posição do reservatório 4, optou-se em retirar a válvula Globo 2 e substituir a tubulação de recalque de 2 polegadas para 3 polegadas no mesmo material. Isso resolve o problema? Justifica adequadamente, ou seja, determinando um novo ponto de trabalho. Dados: tubulações de ferro galvanizado com diâmetro nominal de 3 polegadas na sucção e de 2 polegadas no recalque. Obter as características da tubulação na tabela normalizada pelos tubos de aço, a ANSI B3610 e a B3619, com a designação de espessura 80. Água a 22 graus Celsius, ou seja, com massa específica igual a 997,8 kg por metro cúbico, e viscosidade cinemática igual a 0,957 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Adotar a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo. E sabe-se que a instalação tem o preço da bomba mais o motor elétrico, mais o consumo de energia, mais significativo do que o preço da tubulação e seus acessórios. Bom, isso significa que se trata de uma tubulação considerada pequena. E os motores elétricos normalizados em cavalo vapor para a rede de 220 volts, meio, 3/4, 1,5 e assim por diante. A sigla VGL é válvula Globo aberta. Bom, aqui nós temos a nossa instalação de recalque. Aqui são os dados fornecidos pelo fabricante. Bom, por onde começar? Resolvendo o item A, lógico. Sempre iniciamos calculando a equação da energia, entre a seção inicial e a seção final. Isso dará origem à nossa equação da CCI. Carga inicial, mais a carga que o sistema precisa, igual a carga final, mais as perdas totais do início ao fim. Carga que o sistema precisa, a gente vai representar por HS. No problema, a nossa carga inicial é o H1, a nossa carga final é H3, e o HS é igual ao H da bomba no ponto de trabalho. Isso mesmo, é isso aí, está certinho. E a partir daí nós temos que H1 mais a HS é igual a H3, mais a perda antes da bomba, mais a perda depois da bomba. A perda antes da bomba é a perda de 3 polegadas e a perda depois da bomba é a perda de 2 polegadas. As perdas para este problema serão sempre calculadas pela fórmula universal, ou seja, a perda de carga para um dado diâmetro é o F, coeficiente de perda de carga distribuída, vezes o comprimento da tubulação, mais a somatória dos comprimentos equivalentes para aquele diâmetro que eu estou considerando, dividido pelo diâmetro hidráulico, lembrando que quando trabalhamos com conduto de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, vezes a vazão ao quadrado, 2G, G adotado como 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a área da seção, já que o conduto é forçado, a área da seção ao quadrado. A partir daí, a gente tem, que adotando o PHR no eixo da bomba, que a carga inicial seria a carga potencial em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga cinética em 1.
A carga potencial de posição em 1 seria 2 metros. A carga de pressão seria 1,5 kgf por centímetro quadrado. Ora, precisamos passar para Pascal. Primeiro multiplicamos por 10 a quarta para passar para kgf por metro quadrado. E depois por 9,8 para se ter em Newton por metro quadrado. Dividido pelo gama, que o gama seria a massa específica vezes a aceleração da gravidade, ou seja, 997,8 vezes 9,8. Com isso a gente vai tirar que a nossa carga inicial é 17,04 metros. E é fácil de verificar que, até por conta disso, temos necessidade da bomba, né? Eu só teria capacidade de levar a 17,04 metros, eu estou precisando bem mais do que isso. Agora, vamos observar que, a partir daí, onde aparecer a vazão, a gente vai estar sempre substituindo pela... Aonde aparece a velocidade, né, estaremos sempre substituindo pela vazão sobre área. Né? No caso, né, nosso, se considerarmos a seção 3, ficaríamos, né, H3 igual a carga potencial em 3, mais a carga de pressão em 3, mais a carga cinética em 3. E aqui haveria necessidade de aparecer o coeficiente de Coriolis, né, já que em 3 eu trabalho com a velocidade média e eu sei que na seção a velocidade varia de 0 até V máximo. Né? A partir daí, adotando o PHR, né, no eixo da bomba, a nossa carga potencial de posição seria 37 metros, está aqui. A nossa carga de pressão, como eu lanço a atmosfera, seria 0, mais a carga cinética, que seria o nosso coeficiente de Coriolis para a tubulação de 2 polegadas, vezes a vazão ao quadrado, 2G, vezes a área de 2 polegadas ao quadrado. Né? A partir daí, né, teríamos a seguinte pergunta, né? Como é que eu vou achar essa área da seção de 2 polegadas? Eu vou recorrer à norma, né, como foi recomendado no próprio enunciado, recorrer à norma, a ANSEM B3610. E a partir daí, a gente tem, ó, na primeira coluna, o diâmetro nominal, no caso, é de 2 polegadas. A designação de espessura para esse problema foi considerado como 80, então está na segunda linha. Depois nós temos diâmetro interno, a 80, né, de 2 polegadas seria 49,2 milímetros, e a área da seção livre seria 19 centímetros ao quadrado. A partir daí, né, sabendo que a área de 2 polegadas seria 19 centímetros ao quadrado, a gente pode substituí-lo, né, na nossa carga cinética. Aí nós teríamos que a carga total em 3 ficaria só em função do coeficiente de Coriolis, lembrando que ele é aproximadamente 1 se o escoamento for turbulento, e seria 2 se o escoamento fosse laminar, e em função da vazão. Né? A partir daí, nós teríamos, né, a nossa carga do sistema igual 19,96, né, que seria o 37, menos o 17,04. Então, na verdade, isso aqui seria a carga estática, que seria o Z final menos o Z inicial, mais a pressão final menos a pressão inicial sobre gama. Só que nesse caso, a pressão final e a pressão inicial, ambas são iguais à pressão atmosférica, e ela desaparece. Então, ficamos só com o Z final menos o Z inicial. E como a carga estática nos deu positiva, já podemos constatar de cara que há necessidade de bomba. Essa instalação não opera em queda livre. Para operar em queda livre, essa carga estática teria que ter dado negativo. Né? Mais o coeficiente de Coriolis vezes o 1433,1, que na verdade isso aqui seria quem? 1 sobre 2G, área de 2 polegadas ao quadrado, mais a perda de 3 polegadas e mais a perda de 2 polegadas. Né? A partir daí, para a gente pegar as características do tubo de 3 polegadas, nós recorremos novamente à norma ANSEM B3610. E nós temos diâmetro externo de 3 polegadas, novamente a designação de espessura 80, né? Então agora estamos na terceira linha, né? O diâmetro interno seria 73,6 milímetros e a área da seção livre seria igual a 42,6 centímetros quadrados. Isso para a tubulação de 3 polegadas. Né? E aí nós teríamos também procurar os comprimentos equivalentes. Né? Os comprimentos equivalentes, no caso do diâmetro de 3 polegadas, ou seja, para a tubulação antes da bomba, nós teríamos a entrada normal em um tubo, né? Tá vendo aqui, ó, a entrada normal em um tubo com um comprimento equivalente igual a 1,1, e
isso, né, foi obtido através do próprio catálogo da Tupi, né, que é um fabricante dos acessórios. Acesso a esse catálogo aqui pelo link mostrado aqui embaixo. Acesso à norma, a ANSI B 3610, também através desse link aqui em cima. A partir daí, nós vamos calcular a perda de carga antes da bomba. Nós temos um comprimento de 5 metros e somente aquela singularidade, que seria a entrada normal de tubo, vamos voltar lá, que seria 1,1 metro. Então, nós teríamos que a perda de carga para a tubulação de 3 polegadas seria o F de 3 polegadas, vezes o L, que é 5, a somatória dos L equivalentes seria 1,1, o diâmetro interno de 3 polegadas, passando para metro, 0,0736, e Q ao quadrado, 2G, que deu origem a 19,6, vezes a área ao quadrado. No caso de 3 polegadas, 42,6 vezes 10 a menos 4, já que eu passei de centímetro quadrado para metro quadrado. Com isso, obtemos a expressão da perda de carga para a tubulação antes da bomba em função do coeficiente de perda de carga distribuída e da vazão. E pensando agora na tubulação depois da bomba, tubulação de recálculo, nós teríamos, olha, um comprimento, no caso de 47 metros, teríamos uma válvula de retenção vertical, 2 válvulas globos, teríamos um cotovelo fêmea de 90 graus e teríamos uma saída da tubulação. Então, a partir daí, nós teríamos, de princípio, a perda de carga em função do coeficiente de perda de carga distribuída, da somatória dos comprimentos equivalentes e da vazão. Então, vamos partir para a determinação dos comprimentos equivalentes. Então, nós teríamos, para o diâmetro de 2 polegadas, saída de tubulação, ou aqui, lá na seção final, comprimento equivalente a 1,5 metros. Teríamos 2 válvulas globos abertas, que então seria 2 vezes 17,4. Teríamos uma válvula de retenção vertical, que seria 6,4 metros, e ainda teríamos um cotovelo fêmea de 90 graus, de 2 polegadas, teria 1,88 metros. Com isso, nós poderemos determinar a perda de carga para a tubulação de recalque em função somente do coeficiente de perda de carga distribuído e da vazão, já que agora nós temos todos os comprimentos equivalentes. 6,4, que seria da válvula de retenção vertical, pode observar aqui, 6,4, 17,4 da válvula globo, 17,4 da válvula globo, 1,88 do cotovelo fêmea de 90 graus e 1,5 da saída de tubulação. E aqui o diâmetro de 2 polegadas e a área da seção livre de 2 polegadas. Com isso, a gente obtém a perda de carga para a tubulação de 2 polegadas somente em função do coeficiente de perda de carga distribuída e da vazão. Bom, já que eu determinei as perdas, e mesmo alguns termos, só em função da vazão e do coeficiente de perda de carga distribuída e do coeficiente de Coriolis, podemos escrever a nossa equação da CCI. Carga estática, aqui seria correspondente à carga cinética na saída, perda de carga para a tubulação de 3 polegadas, perda de carga para a tubulação de 2 polegadas. A partir daí, nós estaremos resolvendo esse problema de 3 maneiras diferentes. Uma delas, a gente vai considerar o F variando com a vazão. Na segunda, a gente vai considerar o F médio. E na terceira, nós vamos considerar um F único obtido na região do diagrama de Hauser, chamada de região do turbulento hidraulicamente rugoso. Lá, o F não depende da vazão. Então, a partir daí, parece que a nossa cabeça estava querendo fundir, começa a entrar em equilíbrio. Vamos pôr para funcionar. Através da tabela dos fabricantes, da vazão, do HB em função da vazão, do rendimento em função da vazão, nós construímos as curvas da bomba.
HB em função da vazão, rendimento em função da vazão. Lembrando que esse ponto aqui é chamado de ponto de Schutoff, onde a vazão é zero e, nesse caso, a carga manométrica da bomba é 80. Né? A partir daí, né, se alguém quiser ver como eu obtenho essa curva, né, através da tabela, passo a passo, né, um guia bastante simples de se acompanhar, mas para ver como eu construo esse tipo de curva através do Excel, é só acessar esse link do YouTube, né, e automaticamente você verá como que a gente construiu essas duas curvas, né, a curva do HB em função da vazão e a curva do rendimento em função da vazão, que nos deu, né, uma equação da linha de tendência do HB em função da vazão, uma equação da linha de tendência do rendimento em função da vazão. Né? Vamos agora partir para o traçado da CCI. Né? Inicialmente nós vamos considerar o F variando com a vazão, aí nós vamos para o link, né, da Escola da Vida, onde nós apresentamos uma planilha que facilmente se determina esse F em função da vazão. Né? Aí nós teríamos essa tubulação antes, com os seguintes dados de entrada. A temperatura que foi dada, 22 graus Celsius. Com 22 graus Celsius a gente tem a massa específica da água, a viscosidade dinâmica da água e a viscosidade cinemática da água. Entramos com o diâmetro interno da tubulação, no caso de antes da bomba 3 polegadas, ferro galvanizado, espessura 80. Então, nós temos o diâmetro interno e nós temos a área de seção livre em centímetro quadrado. Isso foi obtido através da norma ANSIM B3616. Entramos, já que é ferro galvanizado com a rugosidade equivalente, 1,52 10 a menos 4, e já se calcula a rugosidade relativa equivalente. As vazões que vão entrar aqui foram extraídas das vazões dadas na tabela do fabricante, com exceção da primeira linha, né, do Schutoff, onde a vazão é zero. A gente não usa a vazão zero para determinar o F, porque senão ficaríamos com zero dividido por zero, que é uma coisa que não dá para se determinar. A partir daí, nós temos, né, para cada vazão, a velocidade, o número de Reynolds e os Fs calculados por Haaland, por Swaim-James, por Churchill e pela planilha. Essa planilha é o atingir meta do diagrama de House. Né? Nós vamos estar optando por Churchill por ser a fórmula mais atual e por não ter nenhuma restrição ao uso. Ela vale para o laminar, ela vale para o turbulento, ela vale para o liso. Então, como ela não tem nenhuma restrição, é ela que nós estaremos usando. Né? A tubulação depois da bomba, a única coisa que muda, a temperatura é a mesma, né? A rugosidade equivalente é a mesma, porém existe a mudança do diâmetro, né? Porque nós estaremos trabalhando com uma tubulação de ferro galvanizado no diâmetro nominal de 2 polegadas. Aí mudou o diâmetro interno, mudou a área, né? As vazões são as mesmas. E com isso, novamente, nós vamos obter os F em relação a Churchill, tá? Que além dela ser uma fórmula atual, vocês podem verificar que são os maiores valores que eu tenho. E em projeto eu não fico subdimensionando, a gente superdimensiona. Né? Bom, antes tarde do que nunca, né, que você entendeu o porquê de Churchill. Né? Agora vamos evocar a CCI que nós tínhamos obtido. Né? A CCI, carga estática, né? Nós aqui, né, passamos a nem mais considerar o coeficiente de Coriolis. Por quê? Porque todos os números de Reynolds, olha, me deram turbulento. Então isso significa que o meu alfa é igual a 1. Né? Aqui a perda de carga para a tubulação antes da bomba, ou seja, tubulação de diâmetro nominal de 3 polegadas. Aqui a perda de carga para a tubulação depois da bomba, ou seja, diâmetro nominal de 2 polegadas. Aí nós vamos agregar, né, já que as vazões são as mesmas, nós vamos agregar a tabela da CCI à tabela do fabricante, onde nós tínhamos HB em função da vazão, rendimento em função da vazão. Nós vamos colocar o coeficiente de perda de carga distribuída de 3 polegadas, o coeficiente de perda de carga distribuída de 2 polegadas, o número de Reynolds de 2 polegadas, para justificar que o alfa é 1, e vamos calcular para cada um deles a carga que o sistema necessita para que o fluido se desloque com a vazão
correspondente. É claro, né, a gente vai calcular entre aspas, né, que na verdade quem calculou isso, calculou de forma bastante rápida, foi a planilha que a gente tem no site da escoladavida.eng.br, né. Traçando a CCI junto com a CCB, nós vamos conseguir visualizar o ponto de trabalho e em seguida nós vamos conseguir calculá-lo, né. Então está aqui, olha, né, nós temos a CCB, está aqui a sua linha de tendência, representado por essa equação. Nós temos o rendimento da bomba em função da vazão, está aqui a sua equação da linha de tendência. E nós temos a CCI aqui, ó, né? E aqui está a sua linha de tendência. Observe o seguinte, quando eu ligo a bomba, o meu fluido necessita de 19,96 metros e a bomba dá 80 metros. É isso que faz com que o fluido saia da inércia e comece a escoar. A partir daí, né, instantaneamente, a curva da bomba começa a descer e a curva do sistema começa a subir. Nesse ponto aqui, ó, do cruzamento da CCB com a CCI, a bomba fornece uma carga precisamente igual a que o sistema necessita. Daí a gente chamar esse ponto, nesse cruzamento da HB em função de HB e de HS, a gente achar nessa igualdade a vazão do ponto de trabalho, o HB do ponto de trabalho, o rendimento do ponto de trabalho e, em consequência, a potência da bomba no rendimento de trabalho, né? Se vocês quiserem acompanhar como a gente traça essa curva passo a passo, é só clicar aqui, ó. Nós temos também um vídeo no YouTube que mostra a obtenção dessa curva da CCI, né? A partir daí, no ponto de trabalho, a gente iguala HB com HS, né? Caímos numa equação do segundo grau, onde uma das raízes é positiva e a outra negativa. Não tem sentido vazão negativa, então a gente rejeita. Vamos achar uma vazão do ponto de trabalho de 29,9 metros cúbicos por hora. Pegamos essa vazão que no caso é uma vazão máxima. Por que ela é máxima? Porque quando a gente pegou o comprimento equivalente das válvulas globos para escrever a equação da CCI, nós pegamos os comprimentos das válvulas globos com as duas totalmente abertas. Olha, se as válvulas globos estão totalmente abertas, a nossa vazão será a vazão máxima. Então, esse 29,9 metros cúbicos por hora é a vazão máxima, seria a resposta do item A. Pegamos essa vazão, jogamos, por exemplo, na equação da linha de tendência da CCI. Por que da CCI? Porque o R ao quadrado dela é 1, o que significa que 100% dos pontos obedecem àquela equação. E obtemos o HB do ponto de trabalho, 70,6 metros. Pegamos esta vazão do ponto de trabalho, jogamos na equação da linha de tendência do rendimento em função da vazão, achamos um rendimento de 52,8%. A partir daí, vamos calcular a potência da bomba, né? Por que eu não pego essa potência diretamente na curva do fabricante? Simplesmente porque o fabricante obteve a curva para uma dada temperatura, que nem sempre corresponde à minha temperatura, né? Então, nesse caso, a gente vai sempre calcular a potência da bomba como sendo o peso específico do fluido que passa por ela, a vazão do ponto de trabalho, a carga manométrica do ponto de trabalho e o rendimento do ponto de trabalho. Substituindo esses valores, a gente obtém uma potência, nesse caso, né, no ponto de trabalho, de 10.859,5 watts. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que supondo que nós tenhamos os coeficientes de perda de carga distribuída médio, né? Aí nós temos, né, no caso de 2 polegadas, o valor médio 0,0272 e para 3 polegadas 0,0251. Portanto, né, se eu trabalho com valor médio, é só substituir os valores aqui e aí eu vou ter a CCI somente em função da vazão. E a equação, né, oriunda, né, ao substituirmos esse F de 2 polegadas aqui, esse F de 3 polegadas aqui, em HS igual a 19,96 mais 735.533,63 Q ao quadrado, né? Agora nós vamos traçar essa CCI junto com as curvas do fabricante e vamos tentar comparar os resultados. Olha, vocês podem verificar que praticamente sobrepôs uma sobre a outra, mas mesmo assim, né, teve uma pequena diferença. Esta seria a nossa equação da CCI para a situação que a gente trabalhou com os Fs médios. E é essa equação que eu vou igualar com essa para achar o ponto de trabalho. Só que na hora que a gente iguala, olha,
a vazão máxima né, se mantém a mesma. A diferença fica aqui na na segunda casa depois da vírgula. Né? Então, a gente aproxima sempre para mais, no caso de projeto, né? Até esquecemos as regras matemáticas, mas sempre pensamos em superdimensionar, então sempre um pouquinho para cima, nós vamos ficar com a vazão 29,9 metros cúbicos por hora, que é a mesma. Pegando esse valor e jogando na equação da linha de tendência para a construção da CCI, lá, novamente, porque o R ao quadrado é 1, obtemos uma carga manométrica de 70,8 metros. Jogando na equação da linha de tendência do rendimento em função da vazão, temos um rendimento de 52,8%, que é igual, e a partir daí nós temos uma potência praticamente igual à da outra situação, de 10.890,3 watts. Bom, a última maneira da gente resolver é através do diagrama de Gauss, onde nós vamos trabalhar no escoamento hidraulicamente rugoso, ou seja, turbulento hidraulicamente rugoso. Lá, o F não depende da vazão, né? E a partir daí nós vamos achar, né? Olha, seria essa região, tá vendo essa parte pontilhada? Seria essa região depois dela, tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho sempre retas horizontais paralelas. Então, quer dizer, qualquer que seja o Reynolds, ou seja, qualquer que seja a vazão, o F vai ser sempre o mesmo. A gente calcula a rugosidade relativa equivalente para 3 polegadas, deu 485. Calcula-se a rugosidade relativa equivalente para 2 polegadas, que deu 325. Com o valor 485, a gente vai achar um F para 3 polegadas igual a 0,024. E já para 2 polegadas igual a 0,0295. Olha, simples, né? Vamos pegar o exemplo aqui do 485. Eu peguei aqui, olha, aqui eu tenho uma variação de 600. Na metade, significa que eu vou estar com uma variação de 300. Eu estarei com 700. Aqui seria 700. A metade de 700 para 300 seria 150, seria 550. A metade de 400 para 550 seria 75, então um pouquinho abaixo da metade, por isso o 0,024. De maneira análoga, para 2 polegadas, né, a gente achou o valor de 0,0295. Ora, novamente, a minha CCI só vai ficar em função da vazão, né? E nós traçamos, né, a nossa curva, olha, está aqui, né? Só ficou em função da vazão, né? A gente substituiu o 0,024 e o 0,0295 e achamos a equação da CCI somente em função da vazão. Traçando essa curva aqui, ela já deu um pouquinho diferente. Deu um pouquinho diferente, porém, na hora que a gente vai calcular, a diferença é relativamente pequena, né? No caso, deu na ordem de 0,9 m3 por hora. A gente obtém uma vazão de trabalho de 29 m3 por hora. Pega esse valor, joga na linha de tendência, obtém um HB de 71,6 metros. Joga-se no rendimento, obtém-se um rendimento de 52,5. Usa-se a expressão para o cálculo da potência e obtém-se uma potência de 10.681,8 watts. Ora, né, cabe, né, ao engenheiro analisar as três maneiras de resolução e adotar uma delas, desde que saiba justificar o porquê. Né? Os itens B e C serão apresentados no próximo vídeo para não ficar muito pesado. Né? Então aí, pessoal, quem gostou, por favor, né, não esqueça de clicar no joinha, lá no positivo, né, tá? E se inscrever no nosso canal, né? Alemão McFlu Resolve. Dessa forma, vocês vão estar me ajudando a dar continuidade a esse trabalho. Até o próximo.